Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo, né, uma pergunta de um inscrito no canal, né, que mandou aí para o e-mail. E bem interessante a pergunta dele, né, que era justamente se tinha como descobrir o coeficiente de dilatação térmica, né, fazendo uma análise, né, tendo uma dimensão inicial, né, no caso fazendo uma análise linear, né, tendo uma dimensão inicial, a temperatura inicial, observando a temperatura final e, consequentemente, né, o comprimento final, né, após esse aumento de temperatura. E sim, tem como fazer isso, né? Não é nenhuma novidade, né? Só que essa relação no que diz respeito a encontrar o coeficiente de dilatação térmica, né? A gente está falando hoje, né, de várias e várias ligas metálicas aí, né, que já se tem muito bem tabelado, né, o valor do coeficiente de dilatação térmica, né? Então é muito raro, né, a gente ver calcular, né, o coeficiente de dilatação, porque é muito difícil, né, você encontrar. Eu particularmente não conheço nenhum material que não vai estar lá tabelado, né, o coeficiente de dilatação térmica, né, levando em consideração que seja aplicável, né, essa análise de variação tanto de expansão, né, visando aquecimento, quanto contração térmica, né, caso venha a ter o resfriamento. Mas é possível sim fazer análise, né, e até conversando com um colega, né, ele tinha comentado que às vezes se faz essa verificação principalmente por causa de questão de mistura, né? No caso, análise de liga, né? Para ver se ela está tendo aquela variação correta, né? Então, sim, tem como fazer esse cálculo, é bem simples, né? Então, trouxe aqui um problema para a gente justamente analisar e fazer essa verificação, né? Uma peça usinada possui comprimento inicial de 100 milímetros, né? Com a temperatura ambiente de 32 graus Celsius, né? A mesma foi aquecida com a temperatura de 65 graus Celsius e apresentou a medida de 100 milímetros, né, e 8 milésimos de milímetro, né. Com isso, qual o coeficiente de dilatação térmica da mesma? Aí um detalhe importante, né, a gente está falando, né, de uma análise de variação, né. Então aqui a gente tem a relação, aqui um esboço, né, trazendo uma relação do comprimento inicial da peça e do comprimento final da peça, levando em consideração justamente a variação de temperatura. Né? Só que aqui tem um detalhe importante, né? Outra característica, né, que faz com que se tenha muito cuidado com essa análise de coeficiente de dilatação térmica, né, levando em consideração essa análise, né, de expansão, por causa da questão da temperatura, obviamente. Né? Então, a questão da medição, né, de um elemento, né, levando em consideração uma temperatura relativamente elevada, né, é prejudicial para a maioria dos instrumentos, né? Então é algo que se tem que tomar muito cuidado, né? Sem contar não só a questão do instrumento, mas da própria pessoa, né? A questão de cuidado, né? Então é um outro detalhe aí importante. E uma outra consideração também é que a gente está falando justamente de uma análise, né, metrológica, né? Ou seja, você está medindo ali o quanto foi que ele teve de variação. Então, nesse caso, né, a gente deve levar em consideração que é importante se ter, né, uma boa confiabilidade metrológica, né, fazer pelo menos 3 análises, né, no que diz respeito a essa variação, para ter de fato ali um valor, né, específico. Né. É muito comum, né, é muito comum ter uma tendência de um pouco de variação, né, de você pegar a mesma liga metálica, né, fazer a relação lá do teste, né, isso porque normalmente a gente tem muitas intempéries, né, no ciclo produtivo, né? Então são fatores, né, que acabam prejudicando o processo, né? Então é importante ficar atento com isso. Bom, voltando à questão, então aqui a gente tem o comparativo, né? Comprimento inicial 100 milímetros, comprimento final, né, 100 milímetros mais 8 milésimos, temperatura inicial e temperatura final. Né? Então, com isso aí a gente consegue fazer essa verificação. Né? Para fazer o cálculo para descobrir, né, o coeficiente de dilatação térmica é bem simples. Só é dividir justamente a relação no que diz respeito à variação do comprimento, né, dividido pelo comprimento inicial, dividido pela variação de temperatura. Né. A gente tem aí justamente a variação de comprimento, né, que é de 8 milésimos de milímetro, né, ou seja, a subtração, né, do comprimento final, né, que é de 100 milímetros e 8 milésimos, e o comprimento inicial é de 100 milímetros, né, então é justamente a subtração de um pelo outro.
o comprimento inicial 100 milímetros e a variação de temperatura 33 graus, né? Já que ele estava com 32 e foi para 65, 65 menos 32 dá igual a 33 graus Celsius, né? Então, nesse caso aí, é só substituir os valores, né? E fazer a relação da divisão, né? Fazendo a relação de divisão, a gente vai chegar justamente a esse valor, né? 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Esse seria justamente o valor de alfa, que representa o coeficiente de dilatação térmica, né? Ou se você quiser aí, né, de forma direta, né, seria justamente esse o valor, né? Então aqui a gente tem a relação do coeficiente de dilatação térmica, né? No caso, a gente fazendo essa verificação com base justamente da temperatura inicial, temperatura final, comprimento inicial e comprimento final, né? O que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai pegar esse valor do coeficiente de dilatação que a gente descobriu e fazer a verificação, né, na fórmula para comparar, né, justamente aí as outras variáveis, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente dando continuidade às aulas de desenho, né? Hoje a gente vai fazer uma tratativa diferente. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né, até para a gente poder correlacionar os itens que já foram vistos, né, questão de rugosidade, questão de projeção, alguns outros elementos, e a gente poder estar dando continuidade depois com os elementos ligados ao desenho, né, de forma geral, como cotagem, elementos especiais, cortes, secções, a tolerância de ajuste, enfim, tudo que compõe um desenho. Essa série de vídeos ela vai ficar o mais completo possível, né? Então não tenho nem como mensurar quanto as aulas vão ser, né? Também se vocês tiverem alguma dúvida, alguma tratativa especial, deixem aí nos comentários aí para a gente poder estar trazendo para vocês, tá bom? Bom, a gente vai fazer um vídeo ligado à interpretação de uma peça cilíndrica, né, e depois o próximo vídeo da série de desenho técnico vai estar envolvendo análise também, no mesmo modelo, no mesmo molde como a revisão, mas de uma peça plana. Bom, aqui a gente tem o desenho, né, bom, ampliar ele aqui, né, aqui é o desenho como um todo. Detalhe, eu vou deixar no descritivo o link, quem quiser baixar o desenho em PDF, pode baixar, não tem problema nenhum. E aí o que acontece? Esse é o desenho, ou seja, ele já está no layout da folha para ser impresso, é uma folha A3. Bom, pegando um desenho como esse, né, principalmente para quem está iniciando na área de desenho, pode analisar o desenho e dizer, ok, tenho aí a representação de 5 elementos, né? Esses elementos seriam esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que não é verdade, eu não tenho a representação de 5 elementos distintos. Eu tenho a representação de um único elemento, né? Nesse caso, essa folha ela só está retratando um único elemento, que ele está marcado aqui, uma peça 2, né? De um conjunto mecânico, por exemplo, né? Então aí está sendo chamado de peça 2. E todos os aspectos que estão sendo representados nessa folha estão ligados a essa peça 2. Né? Então são justamente artifícios utilizados com base nas normas técnicas ligadas a desenho que fazem com que tenha esses elementos. E a gente vai estar vendo item por item, tá bom? Primeiro ponto, vamos dar uma olhada no desenho da peça como um todo, né? Aqui eu tenho justamente o desenho que representa a peça, né? Então esse é o desenho que representa a peça, né? Eu vou apagar aqui as cotas só para ficar mais nítido para vocês. Mas justamente quando se analisa um desenho como esse, é comum a pessoa pela primeira vez ficar, poxa, o desenho é muito complexo, não está dando para entender, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo nas aulas de desenho, que na verdade o desenho técnico ele está muito mais próximo de um mapa do que qualquer outra representação, né? Então não tem muita coisa a ser feita. Um detalhe importante é ter a noção do que é o elemento como um todo, né? Então você tem como ter essa relação desse elemento como um todo e fica mais fácil para você identificar o mesmo, né? Vou apagar só essas últimas cotas aqui.
Bom, tá aí limpo. Bom, então o desenho da peça é esse aqui. Esse é o desenho da peça. É uma peça cilíndrica, né? É uma peça provavelmente para ser fabricada no equipamento CNC. Vamos dizer, uma peça cilíndrica, ela tem alguns raios, fica difícil de fabricar num torno convencional, mas pode ser feita também no torno convencional. E a gente observa que ela tem elemento externo e tem elemento interno, né? Esse elemento aqui é interno, já dá para identificar que ele é interno por causa dos elementos tracejados, né? Então, esse aí é o modelo da peça. Tá bom? Então, o primeiro ponto, quando você pega um desenho como esse que traz muita informação, é tentar analisar antes dos detalhes, ter a noção geométrica de como é o elemento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Justamente verificar essas condições para que você tenha uma percepção melhor sobre o elemento, né? E não ficar justamente sem ter os aspectos ligados ao mesmo. Bom, primeiro ponto. Você pode observar que a peça está cheia de cotagem, né? São justamente essas linhas verdes, né? Algumas não são cotagens lineares, mas a grande maioria é cotagem linear, né? Exemplo aqui. Esses comprimentos que estão vindo aqui, 48, 63, 72, 150, eles são de representações específicas da peça, ou seja, partindo de um ponto de referência, né? O ponto de referência é justamente essa linha aqui, né? Então, nesse caso, é justamente a face da peça aqui, e ele está trazendo alguns elementos específicos. Então, por exemplo, esse 48 aqui é o comprimento dessa face até o início desse raio, aqui, esse raio de 30 milímetros. Então, para iniciar esse raio, obrigatoriamente eu vou ter que ter uma distância de 48 milímetros da face aqui em questão, né? Então, como eu disse, o desenho ele está muito próximo, o desenho técnico ele é muito próximo de um mapa. Ou seja, tem que identificar justamente os caminhos que ele está querendo te mostrar, né? Então, exemplo, esse 63 aqui. Esse 63 já é justamente o fim do elemento, né? Então, já é o fim do elemento. E você tem justamente aí a sequência, né, das informações. Tá bom? Um detalhe aqui importante, né? Você pensar assim, poxa, aqui é 48 e aqui é 63. Se o raio aqui está indicando que é 30, então se eu somar 30 com 48 vai dar 78. Então por que não é 78 aqui? Esse raio aqui pode ser que não seja um raio a 90 graus, pode ser que seja um raio que ele seja um segmento circular, né? Também tem essas condições. Então uma outra coisa para ficar atento. Bom, cada elemento desse descrito na peça está ligado a uma relação específica, né, a ser analisada do mesmo, né? Então aí a questão das cotagens é o que mais aparece no elemento, né, porque justamente são os valores lineares do mesmo, e analisar essas cotagens é um ponto principal do elemento. Um detalhe aqui, ó, se você observar essas cotagens aqui, elas estão aparecendo os valores sem nenhuma tolerância. 48, 63, 72, né, 150 ali embaixo. Isso é interessante para um desenho. O que você deve entender é o seguinte: existem tipos de dimensões, a gente vai até tratar isso mais para frente, mas nem toda dimensão indicada de uma peça precisa ter uma tolerância ali específica, né, que a gente chama de tolerância primária ou secundária. Então, no caso, esses elementos que não estão aparecendo essa tolerância específica, ou seja, uma tolerância primária, eles possuem tolerâncias secundárias, que são valores que muitas vezes não têm importância para o funcionamento da peça, né? Então não acarretam uma grande atenção na fabricação, né? Mas, consequentemente, você também não pode exagerar no processo de fabricação do mesmo. É tanto que na legenda desse desenho aqui, vem informações referentes a essas tolerâncias. Ele coloca aqui justamente que são as tolerâncias admissíveis, levando em consideração aquelas que não aparecem especificamente no desenho, né? Então, exemplo aqui, tolerância acima de 6 até 30 milímetros. Tem aqui informação de 30 a 120, ou no caso aqui de 6 a 30, de 30 a 120, 120 a 400, né? Então, são tolerâncias aí específicas, né? Também relacionadas à norma. Então, no caso, essas tolerâncias aqui, elas têm normas que retratam elas.
ou melhor, esses valores dimensionais eles têm tolerâncias relacionadas a ela. Ela tem uma tolerância ou um valor que está ali solto sem nenhuma relatividade. Bom, ou sem nenhuma relevância. Já esses valores aqui, por exemplo, aqui ele está trazendo 11 mais 5 centésimos mais 2 centésimos, ou seja, ele está trazendo uma tolerância específica para o desenho, uma tolerância de ajuste, onde ele está dizendo aqui o seguinte, que essa tolerância ela tem que valer entre 11,02 até 11,05, ou seja, qualquer valor menor do que aqui o indicado de 11,02 ou maior do que 11,05 está fora da tolerância. Então o valor ele tem que estar dentro dessa faixa de tolerância, né? Então aí ele já está dando uma importância maior para esse elemento. E isso muitas vezes está ligado a uma relação específica que a peça vai ter no que diz respeito ao seu funcionamento, né? É o mesmo caso do valor que tem aqui ao lado, 15 menos 3 centésimos, ou seja, ele vai de 14,97 até 15,00. Qualquer valor maior do que 15 ou menor do que 14,97 está fora da tolerância específica. Tá bom? Então o desenho está cheio de tolerâncias. Tem valores que não aparecem na tolerância específica, são tolerâncias secundárias, você vai ter que ver aqui na tabela. E tem valores que aparecem a tolerância, né? Então são tolerâncias primárias. Essas tolerâncias são tolerâncias de ajuste, né? Ou tolerância linear, como essa aqui, 69 mais ou menos 2 centésimos, né? Ou seja, ela vai de 69,02 até 68,98. Mas existem também tolerâncias de ajuste. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma. Esse desenho está aparentando que justamente não tem nenhuma tolerância de ajuste. Pelo menos não estou vendo nenhum aqui de bate-pronto. Eu acho que ele não tem nenhuma tolerância de ajuste. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de tolerância de ajuste. Pronto, aqui. Esse valor que ele está indicando aqui é uma tolerância dimensional como eu mostrei no anterior, né? No caso, o que muda é a variação. No caso é 40 menos 2 centésimos e 40 menos 0,04. Significa que ele vai de 39,96 até 39,98. Né? Então ele não pode chegar nem ao seu valor nominal, que é 40 milímetros. Mas vamos supor que esse valor aqui ele fosse escrito dessa forma. Pegar ele aqui, ele fosse 40 H7, pronto, 40 H7, né? No caso aqui ele está aparecendo com a letra maiúscula porque é furo. Se fosse eixo seria uma letra minúscula. A gente não falou isso ainda nos vídeos, mas é uma coisa que a gente vai tratar, que é tolerância de ajuste. Então, se aparecesse essa informação aqui, diâmetro de 40 H7, ou alguma outra letra maiúscula acompanhada de um número, isso estaria relacionado a uma tolerância de ajuste. Ou seja, eu teria que ver na tabela de ajuste qual o valor que está ligado a essa condição de tolerância, que é o H7. Então teria que ver na tabela, né, os valores são milesimais, de quanto é que seria esse ajuste. Exemplo, montagem de rolamento em mancal. Normalmente são tolerâncias de ajuste para que você tenha uma relação de montagem perfeita entre eles, né? Então é uma condição que é muito comum aparecer em desenhos mecânicos, né? E é algo que a gente vai estudar mais para frente. Então, se aparecesse um valor como esse, você teria que ver na tabela qual é a relação que indica esse valor. Às vezes, alguns
projetistas acabam colocando também já a tolerância já aqui na legenda ou espalhado aqui no desenho mesmo, para que você tenha essa noção, né, do que ele está querendo ali retratar no que diz respeito à tolerância de ajuste, ok? Bom, o desenho também ele apresenta relações de rugosidade, né? Isso a gente já viu em vários vídeos, né? Condições de rugosidade aqui é RA, aqui 0,8 é 1,25. Normalmente quando aparece no desenho são rugosidades específicas. Então, normalmente no cabeçalho do desenho aparece qual é o valor, a relação de rugosidade. Pronto, aqui ele está indicando, né? Para quem viu as outras aulas, aqui está indicando justamente que 1,6 RA é a tolerância geral e as tolerâncias específicas é 0,8 e 1,25. Foi justamente aquela que a gente viu, né? Então qualquer elemento do desenho é 1,6 o máximo de rugosidade, e onde o máximo não for 1,6, ele vai ter que aparecer direto no elemento indicado, como o caso que a gente viu aqui. Então pronto. Esse exemplo aqui, supondo que aqui nessa face não tivesse nada, então seria 1,6, mas como está aparecendo aqui que é 1,25, significa que essa face ela tem que ter no máximo 1,25 microns, né, de rugosidade RA, né, que é justamente a rugosidade média, né. No caso essa aqui ao lado, ele já está indicando que é 0,8, né, 0,8, né, ou seja, uma tolerância ainda mais precisa no que diz respeito à rugosidade. Uma outra informação que está vindo aqui ao lado, esse R aqui, né, está ligado à questão do raio, né, um raio de 5 milímetros. Né, então ele está indicando aqui essa relação desse comprimento desse raio. Né. Esses elementos que estão aparecendo aqui dentro desses retângulos, né, os datuns, são justamente as tolerâncias geométricas. A gente também vai ter aula específica sobre isso. Né, uma série de vídeos aí de vídeos longos aí a gente vai fazer sobre tolerância geométrica, né, cilindricidade, contorno de linha qualquer, né, tem várias tolerâncias geométricas, né, elas estão vindo até aqui na borda do desenho, informando aqui aí quais são os tipos de tolerâncias geométricas, né. Aqui está sendo representado uma rosca, né, uma rosca métrica, diâmetro nominal de 28 e o passo da rosca de 1,5. A gente também vai ter aula específica sobre isso. E aqui ao lado ele está dizendo o grau de tolerância, 6H. Então aí no caso é uma rosca que tem tolerância de ajuste, né? Como esse aqui que a gente estava tratando. Só que esse de cima 40 seria para um valor linear e não para uma forma geométrica de elemento de máquina como a rosca, né, a ser fabricado aqui, né? E o que indica que a rosca é justamente essa relação aqui. Se você for observar aqui no desenho, ele vai estar indicando aqui a relação da rosca, onde vai ser. Mas no desenho não vem lá, exemplo, né? Uma vez um aluno falou, poxa professor, era para vir os triângulos indicando o filete da rosca. Não vem. Aí por que não vem? É uma norma convencionada, né? Então um grupo de especialistas da área acharam melhor justamente que tivesse uma relação que identificasse o tipo da rosca por meio da nomenclatura, como é o caso aqui, uma rosca métrica. Então, como é uma rosca métrica, no caso aí é uma rosca com filete triangular a 60 graus. A gente vai trabalhar também sobre isso mais para frente. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dividir em duas partes, né? Eu vou só completar aqui sobre os outros elementos, depois a gente volta para tratar outras informações do desenho. Exemplo, esse elemento aqui, o que é que ele é do desenho ao lado? Esse elemento aqui nada mais é do que essa área, ou seja, o mesmo elemento aqui. Você diz, poxa, mas por que eu faço a mesma representação duas vezes do mesmo elemento? Essa representação aqui, esse detalhe, ele foi feito justamente para não contaminar o desenho com muitas informações e causar dúvida na hora da verificação, né? Então ele deu esse destaque, onde aqui ele traz informação sobre furo de centro, aqui sobre rosca e aqui sobre o chanfro, né, do elemento. Então ele poderia ter feito aqui, poderia, mas ele achou melhor não fazer aqui por causa dessa condição de não estar colocando muito elemento ali na visualização. Bom,
Aqui um outro detalhe também, ele está chamando aqui de detalhe Y, né, na escala de 1 para 1, ou seja, cada 1 milímetro do desenho representa 1 milímetro da peça. E esse detalhe Y, ele está aqui marcado, né? Ou seja, ele pegou essa parte aqui e ampliou ela. Ou melhor, né, na verdade ele não ampliou, ele só destacou, né? Se ele fosse ampliado, ele ia vir aqui com uma escala de ampliação, né? Exemplo, 5 para 1. A cada 5 milímetros do desenho representa 1 da peça, uma escala de ampliação. Mas aqui não é uma escala de ampliação. Ele só realmente pegou o elemento e destacou ele. E aqui ele está indicando, né, o raio de saída da rosca, né, o chanfro dela também de saída, o diâmetro aqui do canal e a espessura do canal para a saída da rosca. Aqui embaixo ele está justamente retratando os detalhes internos da peça, que são esses detalhes aqui. Então aqui embaixo ele está retratando esses detalhes justamente também para não colocar muitas informações e o desenho ficar com informações demais em um único ponto. E por último, esse aqui mais um detalhe, ele está chamando aqui de detalhe X. Esse detalhe X ele está aqui, né, que é ali uma parte interna da peça. E aqui no detalhe X também ele está informando que está na escala de 1 para 1, onde está informando saída da rosca, o chanfro da rosca, o raio que vai ter, o comprimento do canal. Praticamente as mesmas informações ou a mesma lógica de informação do outro detalhe. Tá bom? Bom, como eu disse, a gente vai dividir em duas partes para não ficar tão grande o vídeo. Mas a gente continua com a verificação do elemento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? Toda semana tem vídeos novos. Valeu!